Atos 3, até deu uma palhinha sobre isso lá na casa do Picô, né? E no dia 3 agora, eu me deparei com Atos 3 lendo e assim, Deus me mostrou algumas coisas aqui, a gente precisa aprender bastante. Creio que já é do conhecimento dos irmãos, mas tudo que é bom lembrar, né? E espero que Deus possa me ajudar, nem que seja uma frase aqui que possa ser desconhecida de alguém e gerar um fruto em nós. E que a graça de Deus me ajude também, porque eu sou só um vaso, e o vaso sem o poder de Deus, sem o tesouro dentro, ele é nada em si mesmo, né? Não passa apenas de um vaso. Vasos têm pouco valor, mas o tesouro é valioso, né? Então vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, que responsabilidade imensa, Pai, grande, estar aqui. A cada vez que eu subo aqui, Pai, eu fico pensando, Senhor, no meu comportamento aqui, Pai, naquilo que eu me esforcei, Pai, para estar aqui, Pai. Se realmente eu fui um bom obreiro, se realmente eu trabalhei bem na Sua palavra, Pai, para poder estar apto, Pai, para estar aqui à frente dos meus irmãos, Pai. Porque eu sei, Pai, que aquele quem muito é dado, muito é cobrado. Quem sou eu, Pai? Mas eu sei, Pai, que de alguma forma o Senhor me deu essa responsabilidade. E eu preciso estar alinhado com a Tua palavra, Pai. E necessito, Pai, urgentemente que o Senhor me ajude, Pai, porque toda honra e toda glória é para Ti, Pai. Mas a responsabilidade, Pai, é pesada sobre aquele que prega, aquele que ensina, Pai, aquele que divulga a Tua palavra, que ministra, Pai. E nós não podemos, alguém que está à frente do trabalho, Pai, alguém que foi chamado para pregar a Tua palavra, Pai, não pode, Pai, estar despreparado, porque o Senhor há de cobrar de cada um de nós, Pai, porque nós somos representantes do Senhor aqui na terra, Pai. E hoje, Pai, o Senhor me colocou nessa função para que eu possa apresentar Teu Filho, Pai, novamente aos meus irmãos, Pai, porque a Bíblia, Pai, sem apresentar Teu Filho, Pai, perde todo o endereçamento dela, Pai. E o Senhor me mostrou claramente que tem mostrado que em todos os textos Jesus é o personagem principal, Pai. Todo o resto são coadjuvantes. Por todo o texto que eu tenho lido, Pai, eu tenho ficado maravilhado, Pai, porque mesmo Jesus, depois de morto, aqui fazia em torno de uns 20 dias que ele tinha morrido, mas ele estava mais vivo do que nunca, aqui na igreja de Atos, Pai, na igreja primitiva, Pai, na igreja cristã recém-inaugurada, Pai. Nós podemos ver e ouvir claramente, Pai, olhando para esse texto, Pai, que não tem como, Pai, separar Cristo das Escrituras, ou Cristo de uma leitura, Senhor, Cristo de um texto, Pai. É impressionante como
a gente começa a ter esse olhar, a associar a Escritura, toda a Escritura ao Teu Filho, Senhor. Nós conseguimos enxergar a grandeza dele, Pai. Em cada ato, em cada palavra, nós vemos a presença dele, Senhor. E é no nome dele hoje, Pai, que nós vamos trinchar esse texto aqui, Pai. Que o Senhor me dê sabedoria e que seja proveitoso como tem sido para mim, Pai. E que ao ensinar eu possa aprender mais ainda, Pai. E que eu não tropece naquilo que eu vou pregar hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Atos 3, irmãos. Vamos ler Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando também no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ao coxo, que fora curado, e a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se fosse por nosso próprio poder e santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, Barrabás no caso aqui, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus estou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Até no 19, tá bom. Porque aqui já vai entrar uma outra parte que ele vai falar sobre também apresentar o fim dos tempos, a restauração de tudo, e Cristo virá, né? Ele está contido ainda, mas virá restaurar. Mas ele vai focar mais no milagre aqui, mais na responsabilidade da igreja, mais na glória de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar. Que Deus seja conosco nessa noite. Nós podemos aprender alguns princípios, tem uns 3, 4 princípios aqui, muito importante, e que faria e faz, né? Faria, porque não tem acontecido na igreja de hoje. Era para fazer jus,
esses princípios dentro da igreja contemporânea, digamos assim. Então, a introdução aqui, nós sabemos que Cristo inaugura a sua igreja através dos apóstolos. Eles ficam aqui nos últimos 10 dias da festa de Pentecostes, que era por 50 dias. Eles chegam ao 40º dia no templo e Jesus manda que eles esperassem para que fossem revestidos de poder, né? Através do Espírito do Senhor. E aí acontece o primeiro discurso, inicia-se a igreja primitiva, né? A igreja cristã. A igreja era composta de 120 almas, aí o discurso de Pedro converte mais 3.000 almas, e aí nós chegamos aqui, nesse episódio aqui de João 3. A igreja já era unida, já ajudava os necessitados, as ofertas eram para repartir aqueles que tinham necessidade, e aí nós chegamos aqui em Pedro e João, no capítulo 3, onde era o costume deles, dos judeus, né, orarem nessa hora nona também, às 3 horas da tarde, né? E essa hora nona aqui, ela já começa mostrando Cristo para nós. Foi a hora em que Jesus fechou os olhos, né, e disse: está consumado. Atos 3 começa com uma das cenas mais poderosas da igreja primitiva. Pedro e João, ao subir ao templo, encontram um coxo de nascimento, que pedia esmola, mas recebeu algo muito maior, a cura em nome de Jesus. Esse episódio vai muito mais além do milagre físico desse homem, a gente viu na leitura, né? O que aconteceu. Revela a autoridade do nome de Jesus, a missão da igreja e o chamado ao arrependimento. Foram os 3 pontos que nós lemos aqui. Enquanto o coxo esperava apenas moedas, Pedro lhe deu o que o dinheiro não podia comprar. Pedro lhe disse: levanta e anda. E essa palavra não é somente para o paralítico daquela época, mas para todos nós, para todos que se encontram paralisados pelo pecado, pelo medo. A promessa é que o nome de Jesus continua levantando os caídos e fazendo que andem em novidade de vida. Então, essa pequena introdução aqui, e aí nós vamos acompanhando o texto, lendo aqui. E eu dei o título aqui, se é que pode chamar de título, a hora nona, a hora do milagre. Então, essa hora nona, ela está relacionada a toda a humanidade, né? Inclusive a esse coxo aqui. Nós vamos tentar ver se a gente consegue compreender também a importância desse coxo aqui, o que ele nos representa para nós, né? Aqui. Atos 3, 2, onde a gente lê aqui, né? E era trazido um homem desde o ventre da sua mãe, e era coxo, ao qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formoso, para pedir esmola. Então esse homem, ele era carregado, né? Ele era carregado por pessoas, colocado na porta do templo, mas nunca dentro do templo. Ou seja, aqui já mostra para nós também, esse homem é o exemplo de todos os homens sem Deus, o exemplo do homem no pecado, que outrora nós não tínhamos acesso a Deus, mas na hora nona, quando Jesus morre, lembra que o véu foi rasgado, então nós ficávamos só no pátio lá de fora. Então é um simbolismo, né? Essa história é carregada de simbolismo, mas que dá para a gente meditar e pensar, podemos fazer uma aplicação na nossa vida. E na hora nona, exatamente para nós foi na hora nona, veio a restauração completa desse homem. E ele pôde entrar no templo e louvar a Deus pela primeira vez, sem depender do auxílio de pessoas. Mas dali para frente, a dependência dele passou a ser de Deus. Pedro deu a ele algo que o dinheiro não pode comprar. E aqui também faz nos lembrar, né, que um homem cheio do poder de Deus, ele não precisa ser rico.
Ele só precisa ter a presença de Deus. E hoje nós vemos que o caminho talvez é invertido, né? Quanto mais rico e famoso, mais seguidores eles têm, né? Mas Jesus nos ensinou que maior não que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar para os discípulos que homens são cheios do Espírito Santo para ajudar e levar pessoas a Cristo. Amém? Amém. Então ele era trazido à porta do templo, chamada Formosa, a fim de ganhar algumas moedas, né? Claro, ali entravam muitas pessoas, saíam muitas pessoas nas orações, né? Com certeza era o melhor lugar que ele está, né? Quem pede esmola tem que estar no meio de muitas pessoas, né? E quando Pedro e João chegaram também ao templo para orar, como diz aqui verso 1, o coxo pediu-lhes que desse uma esmola. E Pedro e João disse: levanta e anda. Aqui podemos ver o contraste entre o homem morto em seus delitos e pecado e o homem restaurado no Cristo ressurrecto. Eu aprendi uma coisa essa semana sobre o Cristo que nós devemos seguir, porque Cristo tem umas posições, né? Ele veio, primeiro, o Cristo quando chega, ele está cumprindo a lei. Então não é aquela lei que ele está cumprindo que nós devemos seguir. Então nós devemos seguir o Cristo ressurrecto, o Cristo que morreu e ressuscitou. Aquele Cristo, ele estava simplesmente cumprindo a lei judaica. Então não são aqueles princípios para nós cumprir, mas os princípios que cometem, os princípios ali que Jesus nos ensina, é as bem-aventuranças. É dali para frente que começa a gente olhar para o Cristo ressurrecto, aquele que pagou o nosso pecado, aquele que vive hoje agora, aquele que nos ensina a perdoar, que nos ensina a arrepender, a dar o perdão, a santificar e a buscar a Deus, né? E naquele momento, onde muitas pessoas entrando para fazer suas orações, Pedro e João também chegaram ao templo. Aqui tem uma coisa bem interessante. Percebe que aquele coxo, como diz aqui, eles punham ele na porta do templo, mas ninguém parava para conversar com ele. Ninguém tinha uma palavra para ele. Todos ignoravam ali, porque todos os dias estavam ali. As pessoas até davam uma moedinha para ele, mas o problema maior dele, ninguém parava. Isso me faz lembrar da parábola do samaritano, lembra da história do samaritano? E aí, mas Pedro e João, ao chegarem ao templo, não ignorou. Quantas as vezes a igreja ignora o necessitado? Não ignorou o aleijado. Aqui aprendemos o princípio que a igreja não deve ignorar o necessitado, né? E Pedro, no verso 4 aqui agora, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Que interessante, né? Pedro e João, fitando os olhos deles, olhe para nós. Esse pedido de Pedro e João não é um pedido arrogante, dizendo assim: olha rapaz, olha para nós, olha aqui para nós, seu dentinho. Não. Pedro e João queria apresentar para ele o olhar de Cristo, porque Pedro falou para ele, lembra? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O que ele daria? Cristo. Porque só o poder de Cristo podia levantar aquele homem. Só Jesus podia tirar aquele homem daquela tristeza, daquela dependência de outras pessoas, da vergonha que ele tinha que passar. Só Deus pode fazer isso com uma pessoa. E um homem cheio do Espírito Santo, como eu disse, ele apresenta Cristo para outra pessoa, para um ser humano. Ele não apresenta ele. Ele não apresenta os dons dele. Ele não apresenta a riqueza dele. Ele não apresenta nada do que ele é. Ele simplesmente fala: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, pelo mesmo amor que eu fui amado, eu vou amar você nesse momento. Você vai receber aquilo que eu recebi. Esse é o nosso paterno. Nós não devemos guardar para nós mesmos aquilo que Deus nos deu. É para alcançar pessoas. Se Deus nos salvou,
para a gente ajudar as pessoas chegarem também a Cristo. E Pedro nos ensina isso nesse primeiro momento, né? Então o olhar dele é um olhar de Cristo através da vida de Pedro. Através do olhar de Pedro, Cristo usa nós para isso. Então Pedro queria demonstrar o olhar de amor, aquele que o salvou, aquele que podia tirar ele dali. O olhar da graça salvífica, o olhar de Cristo. O olhar de Cristo excede todas as riquezas desse mundo, todas as esmolas também. E o coxo olhou para eles, no verso 5, né? E o coxo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Assim também é o homem sem Deus. Ele vai ao Senhor esperando ganhar algumas migalhas para ver se sobrevive mais um dia. Ao invés de ele buscar santidade em Deus, ele busca pequenos confortos. Ou seja, para ver se a luta dele, pelo menos por 24 horas, dá uma amenizada. Eu posso fazer um paralelo aqui com a maioria das pessoas que estão nas igrejas. A cegueira é tão grande que uma vez perguntaram para o Paul Washer qual era o problema das igrejas. O Paul Washer disse que eram os pastores. E com razão, porque foram eles que foram colocados para abrir os olhos das pessoas. Foram eles que Deus quer usar para isso. E você vê que as pessoas hoje, muitos, não todos, talvez uma minoria não, mas a maioria, vai na igreja para ver se consegue pelo menos mais uma moeda para comer mais um dia. Carregados de misticismos, confiando na palavra dos homens e continuando na dependência de homens. Ou seja, necessitando que todos os dias pessoas carreguem novamente, porque não quer a presença de Deus. Spurgeon disse uma vez que o homem chega a Deus e pede centavos, e Deus lhe dá riquezas. Que o homem olha para baixo e pede a terra, e Deus dá o céu para ele. E é impressionante como nada mudou, né? Dessa época para cá. As pessoas, antes de Jesus, eles faziam suas oferendas, suas ofertas, seus holocaustos, para ver se tinham pelo menos mais um alívio. Mas hoje, irmãos, talvez nós mesmos já passamos por essa situação, de ir na igreja para buscar algumas esmolas, esquecendo que Mateus 6, né, até o 33, diz que o Pai bem sabe daquilo que nós necessitamos. Impressionante como Deus deixa tudo claro e a gente lê e parece que a cegueira não deixa a gente enxergar. Se Deus bem sabe daquilo que nós necessitamos, por que nós pedimos bênção ainda na igreja? Por que nós vamos à igreja atrás de bênção? Ou duas, uma. Ou não entendemos nada, ou nós estamos no mesmo estado do coxo ainda. Mas eu quero dizer que a hora nona já chegou, que é tempo de se libertar. A graça já foi derramada. Isso é presente. Irmãos, Pedro nos apresenta o segundo princípio, que a igreja do Senhor não é movida pelo dinheiro ou recurso dos homens, porque Pedro não precisou de nenhum dinheiro para poder restaurar a vida daquele homem. Não é movido pelo recurso dos homens, nem pelo seu dinheiro, nem pelos dízimos, mas Deus, pelo seu poder, a mantém. Ouro e prata
não se compara com a presença de Deus na vida de um homem. No verso 7, e Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e seus artelhos se firmaram. Irmãos, aqui nós aprendemos outra coisa. Sem Jesus, ninguém anda, ninguém fica de pé, ninguém se estabelece, ninguém permanece. Como diz João 5, lembra que eu preguei? Sem mim, nada podeis fazer. Isso aqui, irmãos, tem que gerar um despertar em nós. Um despertar em nós e não ficarmos mais no ato. Não adianta estar diante da porta formosa e viver uma miséria danada. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, dar um salto, entrar no templo e louvar a Deus com alegria. Talvez a presença de Deus já virou até algo mecânico. Às vezes a alegria já até se foi. Talvez qualquer embaraço, qualquer tribulaçãozinha tirará nós muito fácil. Porque só uma pessoa que está jubilante na presença de Deus é difícil de ser derrubada. Esse coxo representa toda a humanidade que desde nascença fomos aleijados pelo pecado, impossibilitados de entrar na presença de Deus. Mas Atos 3 diz que a hora nona veio, a restauração desse coxo. Eu quero dizer nessa noite para nós, irmãos, que em nós não foi diferente, como eu já havia dito, há 2000 anos atrás, o filho de um carpinteiro, o mesmo que através de Pedro restaurou esse homem, também exatamente na hora nona, como diz em Mateus 27:45, nos restaurou logo após ao bradar o grito da sua vitória, dizendo: está consumado. O Salmo 103:4 diz: ele nos redimiu da perdição e nos coroou de graça e misericórdia. Naquele momento, tirando-nos do império das trevas, transportou-nos para a sua maravilhosa luz. E ainda é incrível como pessoas se portam na igreja do Deus vivo, na hora da palavra, vão ao banheiro várias vezes, mexem no celular, dispersa a atenção, bocejam. Mas nós deveríamos aprender com esse coxo nessa noite, irmãos. Não foi assim a atitude dele, que recebeu a graça de Deus. Verso 8 diz que ele deu um salto, se pôs de pé, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Que os cristãos contemporâneos possam aprender com este que era coxo. Em Eclesiastes diz, no capítulo 5, 1 e 2, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Ele completa dizendo que Deus está no céu e nós na terra, e que sejam poucas nossas palavras dentro da igreja. Significa que na presença de Deus devemos ouvi-lo com toda reverência. Novamente aqui no capítulo 8, no verso 8, mais do que isso, o que era coxo testemunhou um milagre para toda a igreja. Isso nós também podemos aprender que esse coxo, que os feitos de Deus não devem ficar ocultos. Por quê? Como eu li lá atrás, porque um milagre de Deus vale mais do que 1000 palavras do homem. Então os feitos de Deus têm que ser relatados entre as pessoas. Lembra agora que Jesus fez isso lá quando ele ressuscitou Lázaro. Ele disse: graças te dou, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, eu faço isso para que esse povo que está aqui creia em ti. Ou seja, eu te peço explicitamente que o Senhor ressuscite a Lázaro. Não porque
eu preciso pedir, porque eu sei que isso é sempre, mas para que seja gerado fé nessas pessoas que estão acompanhando essa cena. Então é importante que o milagre seja divulgado entre os irmãos. Mas eu vou fazer um parâmetro agora que Deus mostrou aqui. Não pegar essa internet e fazer uma propaganda da sua igreja, mostrando as curas e fazer propaganda da igreja. Porque certamente as pessoas, a primeira coisa que elas vão perguntar, onde fica a sua igreja? E aí, irmãos, nós vamos ler aqui a mística dessas pessoas também, o misticismo. Do mesmo jeito que era na época de Noé, continua até hoje. Noé se afastou por alguns dias, já fizeram Noé, Moisés se afastou por alguns dias, o povo já fez um milagre. Parece que as pessoas não aprenderam ainda externar 100% da glória a Deus e do seu amor, da sua devoção, né? E Moisés, por um pouco de tempo que ficou afastado, foi falar com o Senhor, cria-se um bezerro de ouro. E o Arão, que era a boca de Moisés, curva diante do povo, pior ainda, um sacerdote. E então o milagre tem que ser divulgado dentro da igreja, para que aqueles que entram ali possam ver que Jesus ainda cura, ainda liberta, ainda transforma a vida de hoje e salva. E nós não precisamos divulgar na internet o milagre para nós aparecermos ou a igreja que nós frequentamos aparecer, porque Deus bem sabe que se determinada igreja tem obedecido a tua palavra, com certeza o Espírito Santo tem poder suficiente para direcionar os coxos, os aleijados e os caídos para estarem ali. Porque se Deus deu um poder a alguém, é porque Ele quer que aquele poder seja manifesto na vida de outros. Deus jamais daria um talento para alguém enterrar, né? Até porque o que enterra é chamado de servo mau. Eu coloquei aqui uma pergunta para nós, né? Qual foi a última vez que nós entramos jubilando de alegria na presença de Deus? E o milagre é para ser contado, porque a nova vida em Cristo é para ser divulgada. E é para a gente viver assim. Ele entrou jubilando porque Cristo, através de Pedro, chamou ele para a presença de Deus. A primeira vez que ele pôde passar pela porta formosa, a porta que dava acesso a Deus, pelo véu que foi rasgado. E ele não perdeu tempo. Ele viu que a vida, ele percebeu naqueles poucos momentos que toda a sua vida foi uma lástima, foi uma miséria. E quando ele levantou, ele falou: eu quero servir Deus com alegria. Ele já acompanhou, como diz o texto, João, Pedro, opera o milagre ali com ele, em nome de Jesus, e ele já levanta imediatamente e segue. É assim que deve ser um salvador em Cristo. Imediatamente deve-se entrar na presença de Deus, louvar, exaltar o nome do Senhor. No início falei que esse texto nos apresenta 3 pontos cruciais, né? O primeiro é a missão da igreja, não dar esmola, mas dar a Cristo às pessoas. Segundo ponto, não roubar a glória de Deus. Nós vamos ler isso agora. Mas engrandecer o seu nome na terra. Vamos ler aqui, puder acompanhar a mensagem? Nós vamos ler aqui do 11. Aqui, isso aqui me impactou demais. E isso aqui também, hoje, a igreja contemporânea, como tem pastores que absorvem isso com Deus. Que coisa! Quando eu estava lendo, estudando isso desde o dia 3 para cá, Deus me mostrou, sabe o que é um versículo? Que vai ser
um versículo que vai fazer alusão com esse texto. Aquele versículo que diz assim, olha, não curamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres, maravilhas? Não expulsamos demônios? E Jesus vai dizer abertamente, afastai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Um dos pontos principais que Jesus vai dizer abertamente nesse versículo é o homem ser usado por Deus e tomar a glória para si. Spurgeon disse uma vez que o homem que faz isso, ele rouba a Deus. Então vamos ler para nós entender sobre essa glória. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, o povo, apegando-se o coxo que fora curado, e o Pedro e o João, ou seja, o coxo e o Pedro e o João, virou um motivo de idolatria para o povo, dentro da igreja. Sabe por quê, irmão? Um milagre. Ou seja, parece que Deus não pode fazer um milagre, senão ele desvia o povo do caminho. Que coisa impressionante, né? E hoje é a mesma coisa, né? Já perceberam que quando vem um servo, um homem, um pregador pregar numa igreja, e acontece, uma pessoa levanta da cadeira de roda, se amanhã ele anunciar que ele vai pegar no Campo Barreto, não vai sobrar lugar se você chegar atrasado. É impressionante como a idolatria, né? Às vezes a gente acha que algumas igrejas são idólatras, mas, irmão, a idolatria é muito sutil. Pode estar em nós e nós não percebermos. É uma arma que o diabo usa também contra nós. A idolatria. A idolatrar aquele que não é Deus. E apegando-se o coxo que fora curado, e a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, viu o quê? Viu aquela euforia. O povo percebeu que foi por causa do milagre. Todo mundo deixou seus afazeres e começou a correr atrás deles e seguindo eles, né? Hoje não é diferente. A gente vê pessoas que o pastor prega, faz um milagre, a pessoa vai lá, dá uma passadinha de mão na manga da camisa, me dá um pouquinho dessa unção aí, pastor, não sei o quê, já pega o telefone dele, mas não sei o quê. Irmãos, o que diz em Atos? Importa servir a Deus do que a homens. Irmãos, como eu disse no começo, homens são vasos. Se o Senhor, se o dono do tesouro tirar o tesouro de dentro do vaso, o vaso para nada serve. Um cofre sem dinheiro é só um cofre. Ele não serve para nada. E aí, Pedro diz, quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, fez uma pergunta, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que vocês estão tão assombrados com esse milagre? Olha o que ele disse. Mas, ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse mundo. A impressão que eu tenho, está dizendo, é que vocês estão olhando tanto para nós, como se esse poder originasse de nós. Aí Pedro faz o quê? Pedro se sente na obrigação de exortá-los e repreender-los novamente. Olha, uma igreja que já tinha 3.120 almas e que depois desse milagre aqui, mais 5.000 almas ocorreu após esse milagre. Mas isso é uma história mais para frente. O que Pedro deixou claro aqui, irmão? Quem era Pedro? Pastor da igreja, não era? O que os pastores hoje têm que deixar claro para a igreja? Tudo que acontecer aqui, seja um milagre, uma maravilha, uma cura, uma abertura de porta para um emprego, é o poder de Deus. É Cristo que me usou.
Ou seja, toda honra e toda glória tem que ser externada a Deus. Pedro disse para eles assim, mais ou menos assim: olha, eu não sou a fonte, eu sou só um canal de Deus. Por que vocês estão assim? Eu sou só um servo aqui. Eu sou aquele que serve todos vocês. Impressionante que eu vi um texto lá em Atos também, que Atos 19, não me lembro, deixei até anotado aqui, mas enfim, um texto lá onde Paulo acontece a mesma coisa, que é curado um cara com lesão nos pés, desde o nascimento, a mesma cena que aconteceu aqui. O povo fez a mesma coisa. O povo começou a endeusar eles. Paulo e Barnabé estavam sendo endeusados, achando que os deuses tinham mandado eles. E Paulo olha para eles e fala assim: nós somos homens como vós. Irmãos, que todos os pastores pudessem ser assim a partir dessa pregação, se alguém ver. Quando alguém chegar e te bajular, diz para ele: eu sou homem como você. Nem Jesus fazia isso. Ele deu o exemplo como homem. Quando ele curava alguém, ele falava: não conta para ninguém. Ou seja, não fala que foi eu. Porque se você contar o milagre, você tem que contar quem fez. Não fala para ninguém. Não fala que foi eu. Jesus falou assim: ó, eu não glorifico a mim mesmo, mas eu glorifico o meu Pai que está no céu. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Ou seja, eu não vim aqui para me exaltar, para ser grande aqui. Eu vim aqui apresentar o Pai. Eu vim aqui ensinar vocês a viver como filho, ensinar como é que vocês casam, externar a glória ao Pai. A hora que o Pai ajudar vocês, glorifique Ele. E Pedro então deixa claro para eles. E aí Pedro, dando sequência aqui, e no verso 16, vamos ler aí, que termina essa narrativa onde Pedro pega eles e fala a verdade para eles. No verso 16, ele fala assim: olha, vocês pensam que foi por mim, pelo nosso poder, pela nossa santidade? Ou seja, irmãos, isso quebra qualquer arrogância de um ser humano, de um pastor. Pode ser santo o tanto que for, pode ser devoto a Deus tanto que for, ele não pode fazer nada para ninguém, se não for o poder de Deus. Pedro era cheio do Espírito Santo, mas Pedro disse, olha o que Pedro disse, verso 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome, ó, nós, pela fé no nome de Cristo, que nós somos testemunho dele, ele vai falar aqui, pela fé no nome dele, fez o nome de Cristo, ó, de novo Pedro ficou exemplo, nós, pela fé no nome, fez o quê? O nome de Cristo também, não meu, fez o nome de Cristo, o seu nome, fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, o quê? Aqui me fez lembrar, irmão, da salvação, como muitos acham que eles podem a Deus sozinhos. Olha que legal, que coisa bonita. Me fez lembrar de Efésios 2,8 também, ó. Sim, a fé que vem por Ele. Ou seja, você não pode nem curar uma pessoa se Deus não gerar fé no coração dele. Então, irmãos, isso fica o quê? Se nós orarmos para a pessoa for curada, se nós dermos uma cesta básica, se nós levantar um caído, esqueça. Foi a fé de Deus que o próprio Deus gerou dentro do coração da pessoa. O vaso é simplesmente um canal, um vaso, nada mais do que isso. E Deus faz isso para nós o glorificarmos. E para que outros glorifiquem, então nós temos que ser o exemplo. Nós temos que transferir a glória daquela pessoa para Deus. Glorifica Ele. Por isso que Paulo falou, que importa que eu diminua e Ele cresça. Vamos voltar aqui então. Eu já li aqui.
Pedro deixa claro então de quem é a glória, e como todo cristão verdadeiro, que eu falei, né? Como todo cristão verdadeiro deve fazer, nós lemos o 12. Aí eu falei que também os pastores, né? Pessoas, ao ver Deus fazer um milagre, toma a glória para si, né? Só falta a pessoa falar que o poder é dele. Né? Pedro nos ensina nesse verso que ele é só um canal e não uma fonte. E a gente tem que tomar cuidado ao querer apossar da glória de Deus. Por quê? Isaías 42:8 diz assim: o Senhor disse que não dá a sua glória a ninguém. Então nós precisamos saber disso. Ninguém pode conter a glória de Deus, mesmo que quiser. Pedro sabia disso. Aí vem a repreensão que nós vamos ler no texto. Repreendeu a todos, mostrando que Cristo seja engrandecido e nós diminuídos. O poder é dele e não nosso. E Pedro vai mais longe aqui nos textos, exortando todos eles, que alguns dias atrás, esse mesmo Jesus, que libertara o coxo, foi negado por eles, como nós lemos, foi negado por eles, trocado por um homicida Barrabás, em nome de Barrabás, trazendo à memória deles, que há poucos dias, eles tinham entregado o justo, o santo, o príncipe da vida à morte. Mas Pedro também nos ensina, que junto com o chamado ao arrependimento, deve também pregar a esperança. Verso 17. Então Pedro diz no verso 14, vós negaste o santo, o justo, e pedisse que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus estou entre os mortos, do que nós somos testemunha. Nós participamos disso, nós estivemos lá naquele dia. E aí Pedro vai e chama eles ao arrependimento, mostra para eles a idolatria do coração deles e chama eles ao arrependimento. Mas ao chamar ao arrependimento, então o dever da igreja é sempre chamar as pessoas ao arrependimento, mas também Pedro fez uma coisa muito interessante aqui no verso 17. Ele, agora irmãos, ele diz, né, no verso 17, eu escrevi aqui, agora irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes fora dito pela boca de todos os profetas, que Cristo havia de padecer. Ou seja, Pedro vai, repreende eles, chama ao arrependimento, arrependam-se da maneira que vocês agiram aqui dentro da igreja, mas também Pedro traz esperança para eles. Pedro fala, olha, eu sei que vocês fizeram isso na ignorância, porque Deus já tinha predizido isso através de todos os profetas. E aí Pedro vem, como devia, os profetas, como estava escrito, para padecer, né? Cristo ia padecer, no verso 19. Aqui, no verso 19, aqui está o coração do Evangelho. O Evangelho denuncia o pecado, mas traz a oferta do perdão, traz a esperança. E o chamado de Deus, o arrependimento, né, não é apenas para sentir tristeza pelo pecado, mas é para arrepender e se converter. Pedro disse aqui, arrependam e convertam-se. O Evangelho, irmãos, começa com lágrimas de arrependimento. Aqui no verso 19, vamos ler aqui, que vai falar sobre isso. Arrependei-vos e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então aqui o Evangelho começa com lágrimas de arrependimento, mas termina com cantos de refrigério. E aquele que se curva diante da cruz, Deus o levantará para sempre com alegria. Lembramos do coxo, não foi dessa forma? Esse capítulo de Atos 3 nos mostra que o milagre físico abriu a porta também para o milagre espiritual.
O homem coxo andou, estou fazendo uma aplicação já aqui. O homem coxo andou, mas milhares foram chamados ao arrependimento. Lembra que depois desse episódio, se você ler o 4 aqui, ó, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número desses homens a quase 5 mil. Por isso que o milagre fala mais do que mil palavras. Foram chamados ao arrependimento. Esse é o verdadeiro propósito dos sinais, dos milagres, das curas, irmãos. Não exaltar os homens, como aqueles homens fizeram com Pedro, mas conduzir pecadores a Cristo. O resumo desse texto é que Pedro deixa claro que o ouro e a prata não pode tirar o nome da sua miséria espiritual. Também que a igreja do Senhor não é movida por recursos humanos, mas pelo poder de Deus. Os milagres não acontecem pelo poder ou nossa santidade, mas pelo nome de Jesus. Ele nos santifica para sermos canais de bênção, mas a fonte é Ele. Pedro nos ensina que os necessitados devem ser a prioridade da igreja. Ensinar as pessoas a deixarem de ser mística, ao exaltarem a homens e dizermos: somos homens como vós. Está lá em Atos 14, marquei aqui. Quando as pessoas começarem a endereçar, quando eles começaram a endereçar a Paulo e a Barnabé, ainda usarem a Paulo e Barnabé, quando na cidade de Listra, um homem igualmente coxo, igualzinho a um homem de pés lesos, né? Igualmente a cena que em Atos 3 foi curada. Deus quer que voltemos somente para Ele o nosso olhar. Os milagres é uma oportunidade para chamar mais pessoas ao arrependimento e não para exaltar nosso ego. E por fim, esse texto nos mostra nessa noite que, por maior que seja a miséria de um homem, um olhar de Cristo é capaz de livrar toda a pobreza e colocá-lo de pé novamente, tirá-lo toda a sua vergonha e cantar louvores na presença de todos para aquele que o salvou. Lembremos, somos canais e não fonte. Somos vasos e não tesouro. Que nós não façamos como Pilatos, que a Jesus, que disse a Jesus: não sabeis que eu tenho autoridade para te livrar ou para te crucificar? E Jesus disse para ele: não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não te fosse dado. Mais uma prova que todo poder é de Deus. Por mais que um homem seja um príncipe, um rei, um presidente, pode ser 50 mil vezes maior do que nós, não tem poder nenhum sobre nós. E isso nos ensina, irmão, nessa noite, que nós possamos ter aprendido isso, que quando Deus nos usar, possamos externar a Deus toda a honra e toda a glória. E quando as pessoas também chegarem até nós, como essas aí, porque possivelmente, se Deus usar você, o povo de hoje não é diferente, vão te bajular. E se você não repreender eles e chamar o arrependimento, possivelmente você irá pelo mesmo lugar que eles irão. Deus dirá a cada um que não externar a glória para Ele. Pode fazer milagre, pode curar, pode realizar maravilhas, pode ressuscitar morto. Ele vai falar no final: apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade. Eu não quero ouvir isso. Eu aprendi nessa noite, aprendi nesses dias tudo. Se Deus me der um dom, eu ajudar uma pessoa, eu não receberei nem mesmo a gota da glória dele. E ensinarei a ele: olha, eu orei por você, mas a cura veio de Deus. Glorifique ele, mude a sua vida, para que não te aconteça coisa pior, como Jesus disse para aquela mulher prostituta: vá
e não peques mais. Busque a Deus. Amém?